Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Denise e nós vamos para mais uma aula de educação física. O que vamos aprender hoje? Jogos de tabuleiro, xadrez. Para que vamos estudar esses conteúdos? Conhecer a história e o contexto mundial, nacional, regional e local dos objetos dos jogos de tabuleiro proposto como conteúdo específico. Como vamos estudar esse conteúdo? Vamos começar pela origem. Alguns dizem que versões do xadrez e do seu tabuleiro já remontam do Antigo Egito ou da China dinástica, mas a sua origem mais apoiada é que tenha surgido na Índia por volta do século VI, na altura teria o nome de chaturanga. Com o passar do tempo, acabou por chegar à Pérsia e o seu nome acabou por mudar, sendo chamado de chatranj, tendo provavelmente outras regras também. Acabou por se difundir por toda a Europa devagarinho e foram precisos cerca de 500 anos para chatranj começar a se parecer mais com o xadrez que conhecemos hoje. Então, tipo assim, é muito antigo, né, gente? O que precisa para jogarmos? Um papel, cartolina, um papelão, folha sulfite, uma régua, canetinha ou lápis, 32 tampinhas de garrafa PET ou 32 bolinhas de papel. 16 de uma cor e 16 de outra. Montagem do tabuleiro. 64 casas claras e escuras. Para fazer seu tabuleiro de xadrez, recorte um pedaço de papelão ou cartolina em um tamanho quadrado de 32 cm por 32 cm. Depois risque nele 7 linhas na horizontal e 7 na vertical para formar os quadradinhos do tabuleiro, deixando um espaço entre as linhas de 4 cm. Pessoal, dá para vocês aí, se vocês fizeram certinho o tabuleiro da dama, dá para utilizar, viu? Explicando a regra do jogo. O objetivo, impor o xeque-mate ao adversário. As peças, cada oponente dispõe de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e o rei, a dama ou a rainha. Lembra que nas nossas aulas de xadrez, eu sempre falo para vocês que é melhor dama, porque caso for jogar aí no campeonato, você tem que colocar a primeira letra da peça. Aí se você colocar R para rei e R para dama, fica difícil diferenciar. Então, melhor rei e dama, tá? O rei pode movimentar-se apenas uma casa em qualquer direção, com exceção do roque, quando ele se movimenta 2 casas em direção a uma das torres. Lembra que eu falei que tem uma jogada que chama roque? Então, a torre cola no rei, é nessa jogada. Ela não é permitido que os dois reis fiquem colados um no outro, tem que haver pelo menos uma casa de distância entre os dois reis. O rei é a única peça que não pode ser capturada. Quando ele está sendo atacado, ele fica em xeque e é forçado a sair da situação do xeque. Existem 3 alternativas dele sair do xeque. Também expliquei isso nas nossas aulas, viu, quarto ano? Lembra, né? A dama pode fazer o mesmo movimento do rei, com apenas uma diferença. Ela pode se mover em todas as direções, quantas casas quiser. Podemos dizer também que ela faz o movimento da torre e do bispo junto, ou seja, movimento-se nas horizontais, verticais, movimento das torres nas diagonais, movimento dos bispos. Torres. As torres movimentam-se nas verticais e horizontais. Os bispos movimentam-se pelas diagonais, uma diagonal escura, né? Os bispos da Casa Branca, pelas diagonais da Casa Branca, e os bispos da Casa Preta, pelas diagonais da Casa Preta. Cavalos. Os cavalos movimentam-se uma casa numa direção e outra casa na diagonal, em forma de L. 3 casas à frente. Então, você vai estar numa casa e você conta 1, 2, virou, fez o L. Ou 2 casas para o lado e uma para o outro. Então, independente de qual forma vai ser esse L, se vai ser de ponta cabeça, se vai ser para o lado, para a direita, para a esquerda, ele tem que ser 3 casinhas. É a única peça que pode pular outra peça. Seu xeque não pode ser coberto e as únicas maneiras de se sair do xeque do cavalo é capturando ou movendo o rei. Peões. Os peões movem-se uma casa para frente, captura movendo-se uma casa na diagonal. Na jogada inicial de cada peão, ele pode mover-se uma ou 2 casas. Pessoal, isso aqui é tudo coisa que eu já ensinei para vocês, por favor. Promoção. Quando um peão alcança a 8ª casa, ele é promovido por qualquer outra peça de maior valor. Dama, cavalo, bispo ou torre. Exceto o rei, é possível ter mais de uma dama. Xeque.
Quando o rei está sendo atacado, dizemos que ele está em xeque. O rei é a única peça que não pode ser capturada. Lembra que eu falei, questão de respeito com o seu oponente? Você não captura o rei, você não derruba o rei do oponente. Portanto, quando ele está em xeque, é obrigado a sair dessa posição de ataque, movendo-se, capturando a peça que está atacando ou interceptando o ataque, colocando uma peça na frente. Checkmate. Quando o rei está impossibilitado de sair do cheque, você já fez 3 vezes cheque nele, ele não conseguiu sair, então está em checkmate. Então a partida está encerrada com a vitória do jogador adversário. Empate. Existem algumas situações em que nenhum dos oponentes vence e a partida fica empatada. Quando o rei está afogado, ou seja, é a vez dele de jogar, mas não pode movimentar nenhuma de suas peças, principalmente o rei, porque esse, para qualquer casa que for se mover, fica em posição de cheque, então não tem saída. Quando sobram apenas os 2 reis no tabuleiro, depois que se cedem 5 lances sem captura de peças ou movimento de peão, essa contagem dos lances pode ser iniciada a qualquer momento da partida. Mas sempre que houver captura de peça ou movimento de peão, a contagem dos lances volta para o início. Isso tudo que eu passei aqui para vocês foi coisas que eu já dei para vocês de aula, né? Desde o finalzinho do segundo ano, a professora sempre dá xadrez. O ano passado eu dei bastante xadrez. Esse ano não deu tempo muito de jogar, isso para os meus alunos, tá? Não deu tempo muito de jogar, mas isso aqui foram coisas que eu bati bastante com vocês e a gente reviu bastante. Tá com dificuldade? Assiste o vídeo que eu vou deixar depois dessa aula aqui, que vai estar ajudando bastante. Então, não deixe de registrar essa aula no caderno de casa, cite a data dessa aula e escreva jogo de tabuleiro, xadrez e registre como foi essa atividade, se você teve alguma dificuldade, enfim. Boa aula por hoje é só. Estarei à disposição no WhatsApp. Após esse vídeo, deixarei um link que auxiliará na compreensão das regras do jogo. Bye, bye!